Jesus, glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Você está feliz? Amém. E se não está, vai ficar até o final. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão prontos para ouvir a palavra de Jesus nessa noite? E que bom que são as palavras dele. Porque se fossem as minhas palavras, coitadinho de você. Tadinho, não ia dar certo. Mas que bom que são as palavras do nosso Senhor Jesus, por intermédio do nosso amigo Espírito Santo, amém? Glória a Jesus. Somos levantadas, as vontades estão entre você, querido amigo, amiga, glória a Jesus, amém. Meus irmãos, você vai olhar para esse seu irmão lindo do lado, ou a irmã, e vai levantar o seu dedo de profeta agora, e vai dizer assim: meu irmão, ou minha irmã, né? Te prepara, porque Jesus vai te pegar hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Agora diz assim, dedo de profeta de novo, diz assim: meu irmão, eu vou te dar o privilégio de pagar a minha janta hoje. Oh glória! Agora eu ouvi até línguas estranhas. Jesus, crente ouviu falar em comida, fica maluquinho. Não é mesmo? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, por gentileza. Atos capítulo 17, versículo 16 em diante. Você vai abrir a sua Bíblia, meu irmão. Eu te faço um pedido nessa noite. Abra a sua Bíblia, por favor. E não fecha ela por nada. Fica me analisando, fica me julgando, para ver se eu estou pregando de acordo com as Escrituras, ok? Se eu falar alguma bobagem, você tem o dever de me cobrar no final, amém? Glória a Jesus. Atos capítulo 17, total referência agora à palavra de Deus, amém? Atos 17, capítulo 17, versículo 16 em diante, vai dizer assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no ao Areópago, aonde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra.
e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras dos seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pelas artes e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Damares e alguns mais. Amém, glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração, para que realmente a tua palavra venha com uma flecha, Senhor, com uma espada de dois gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. Abre o nosso coração, nosso entendimento, fala conosco, Jesus, e tudo para a tua glória, para o teu louvor e para o bem da tua igreja eu oro, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida. Paulo chega em Atenas, depois de estar sendo perseguido, porque ele está pregando sobre Jesus. O ensino sobre Jesus causou em alguns homens tementes a Deus, judeus, um alvoroço, porque a mensagem de Jesus era: Jesus é Deus, Jesus desceu do seu trono e ressuscitou dos mortos e veio para morrer por todos vocês. É necessário que vocês se arrependam, creiam que Ele é o Deus e nele há o único meio de salvação. Paulo estava sendo perseguido, passou por Bereia, os de Bereia também, lá os que estavam perseguindo foram até ele, chegaram a Bereia, ele fugiu até chegar em Atenas. E aqui nós lemos esse texto, Paulo chega em Atenas. Essa cidade, uma cidade de filósofos, cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, uma cidade que tinha muitos deuses. A história conta que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que encontrar um homem. Tamanha quantidade de ídolos, de postes ídolos, de altares que tinha naquela cidade. Um povo muito idólatra e religioso. A história conta que também esses homens, num tempo em que houve uma peste muito grande, pessoas começaram a morrer, eles pensaram então da seguinte forma: algum Deus nós estamos deixando de adorá-lo, e Ele está furioso conosco. Então, como eles não sabiam qual era esse Deus, eles levantaram um altar ao Deus desconhecido. Quando eles levantaram esse altar, a peste passou, eles pararam de morrer, e ali ficou aquele altar ao Deus desconhecido. Paulo chegou nessa cidade, começou a ver aquela religiosidade toda, ficou extremamente espantado com o que ele estava vendo.
um povo religioso, que estava adorando imagem, esculturas de ouro, de prata, de diversos artifícios, altares levantados em todos os lugares. Então o que ele faz? Paulo, pregador do Evangelho, aquele que foi chamado por Jesus, que teve um encontro com Jesus, ele começa a falar a respeito do Cristo, aquele que é o Cristo verdadeiro, aquele que ressuscitou dos mortos, e essa era a mensagem principal de Paulo. Paulo está pregando para alguns judeus, alguns homens na praça todos os dias, está pregando sobre Jesus. A mensagem que nós carregamos é a mensagem mais importante, a mensagem que deve tocar todo mundo, que é a mensagem de Jesus, o Cristo ressurreto. É através dessa mensagem que nós carregamos, que pode alcançar o mundo inteiro e salvar a todos aqueles que nele crêem. Por isso nós precisamos pregar essa mensagem com total convicção, com total confiança, porque é a mensagem mais importante dessa terra, Jesus, o Cristo. A Ele deve ser pregado, anunciado, adorado, reverenciado, porque Jesus é o nome mais poderoso, sublime dessa terra. Não há outro nome igual, não há outro Deus parecido. Na verdade não existe outro Deus, a não ser o Cristo, o Jesus, a quem nós pregamos e anunciamos, o Deus da Bíblia, o bom pastor, o dono da igreja, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é a porta e a videira, é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é tudo em todos e está em todos através do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Pois bem, meu irmão, quem é Deus? O Deus que eu imagino. Talvez você criou um Deus na sua imaginação, como o Gandalf do Senhor dos Anéis, um senhor de barba comprida, cabelos brancos, pois você criou esse estereotipo de Deus, porque Deus se apresenta com figuras humanas na Bíblia. A Bíblia fala que Deus, a mão de Deus é citada em mais de 100 versículos. Então nós criamos essa ideia de Deus Pai como um Deus homem, um Deus que está no seu trono, assim como Cristo, que é Jesus, aquele que morreu por nós, que vestiu de carne e osso, desceu do seu trono, morreu em nosso lugar e voltou para o seu trono. A Ele exaltação, a glória e o louvor para todos sempre. Todos os dias os anjos cantam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Salmo 24 vai dizer que Deus se apresenta diante dos portais do céu e diz: abram-se portais eternos, abre-se, ó comportas dos céus, porque entrará o Rei da Glória. Então um anjo ousa perguntar: mas quem é esse que ordena que os portais do céu se abram? A resposta logo vem: o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais eternos, porque Jesus está entrando para voltar para o seu trono. Esse é o Jesus, o Cristo que nós anunciamos. Agora, qual é a ideia de Deus para nós? Quem é o seu Deus? Quem é Deus para você? Deus para aqueles homens em Atenas eram vários deuses, existiam vários deuses, vários altares, mas eu digo para você com toda certeza e confiança: existe somente um Deus, existe somente um caminho. A Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio, outro jeito. Não tem como pegar jato, avião, ônibus para chegar até Ele, para ir até o céu, somente através de Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 16, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, Ele é a vida eterna, Ele é a única verdade absoluta. Enquanto os homens dizem que não existe verdade absoluta, eu digo com toda certeza: existe uma verdade absoluta. Jesus é a verdade, Ele é a verdade, Ele nunca falta, Ele sempre vai ser a verdade que todos nós precisamos. Enquanto os homens mentem, falam mentira, falam asneiras, mentem ao seu respeito, existe uma verdade que nunca vai ser mudada, alterada, que é a verdade das Escrituras, e o próprio Cristo é a verdade, a vida, o caminho, a única maneira, é tudo por Ele, é tudo sobre Jesus. Eu estou empolgado nessa noite, eu estou bem louco nessa noite, eu amo a Jesus. Deixa eu confessar para você uma coisa: eu sou apaixonado por um homem. Esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que me salvou, me resgatou, que mudou a minha vida, que me fez falar assim bastante, porque eu era envergonhado, não falava com ninguém, introspectivo. A minha esposa sabe disso, me conhece muito bem. Eu tinha vergonha de tudo,
mas Deus me tornou um pregador do Evangelho, que não tem vergonha de nada, porque a Bíblia diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! É isso que Jesus faz. Ele pega um envergonhado e faz dele um pregador. Ele pega aquele que acha que não é nada, que não é ninguém, e faz um grande homem de Deus. Ele pega aquele que está caminhando derrotado, cabisbaixo, dizendo, ó céus, a vida, o que será de mim? E faz esse homem um vencedor. Não vencedor por si mesmo, porque nós não vencemos é nada, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Jesus, você é mais do que vencedor. Sem Jesus, você não vence coisa nenhuma, você é um perdedor, mas com Jesus não há derrota. Pode até haver batalhas e sempre vai existir, mas no final eu sei que a vitória é certa em nome de Jesus, porque Ele está nos esperando sempre no final. Aleluia. Paulo chega em Atenas, o cenário é terrível, tanta idolatria, tantos deuses. Ele começa a pregar na praça. Ele chama a atenção pela sua mensagem. Qual era a mensagem de Paulo? Paulo estava pregando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Os homens logo pensaram, peraí, eu acho que ele está falando sobre mais dois deuses, que nós não conhecemos, Jesus e ressurreição. Vamos fazer o seguinte, vamos levar Paulo para o palco da cidade. E o palco da cidade chamava Areópago. Ali os grandes filósofos discursavam, ensinavam. As pessoas iam até aquele lugar para ouvir os grandes homens da filosofia. Paulo é convidado para esse lugar, um lugar que ele foi posto por Deus. Então Paulo é levado a esse lugar e começa a pregar o Evangelho. Mas Paulo muda a sua estratégia. Paulo não começa a pregar sobre Jesus a partir da Bíblia. Paulo usa uma estratégia poderosa, por isso que ele mesmo diz em 1 Coríntios 9, 22, ele diz, me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Então Paulo não usa a Bíblia para pregar, ele usa a filosofia daqueles homens, tanto que ele faz uma citação de Epimênides a Zeus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma citação filosófica, que agora Paulo adapta para dizer a respeito de Jesus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então Paulo muda a sua estratégia. Meu irmão, Deus nos dá estratégia para pregar o Evangelho, e tem momentos que você não vai precisar falar nada, a sua vida vai cantar ao Senhor, a sua vida vai pregar a Jesus, porque há um brilho do Espírito Santo no seu rosto, e as pessoas perguntam, o que tem de você de diferente dos outros? Você vai então dizer, é Jesus, o Cristo, aquele que morreu por mim, e também pode te salvar e mudar a sua vida. Obrigado Espírito Santo. Paulo começa a anunciar a Jesus, e agora está no Areópago e começa a sua pregação. E a pregação de Paulo começa de forma estrategista. Ele começa falando coisas boas do povo. Ele começa elogiando o povo. Vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Ok, muito bacana isso, muito bom. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eita glória! Deus não está nessa parede preta, Deus não está na parede branca, Deus não está no som, no telão, Deus não está o altar não é santo, Deus não é a igreja, nós somos a igreja. Deus está em todos os lugares, em cada partícula de molécula, Deus está, criou e sustenta. Deus é tudo que nós enxergamos com os nossos olhos e contemplamos. Deus é o sol, é a lua e as estrelas. Deus é as nuvens. Deus é o horizonte, é o mar. É tudo que nós enxergamos, são obras das suas mãos. E inclusive eu e você. Você é feitura de Deus. Deus criou você e disse, dominai sobre as aves do céu, sobre tudo que eu criei para vocês. Foi a ordem de Deus no jardim do Éden, mas o homem pecou, se voltou contra Deus, fez uma troca, trocou Deus pelo pecado. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus e Salvador, que Jesus veio para inverter essa troca. Ele trocou Ele mesmo por todo o pecado da humanidade, e glória a Deus por isso. Então Paulo começa a pregar dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, também não habita
em coisas, em símbolos, em estátuas. Deus não está nisso. Deus não é um ouro fundido, não é a prata fundida. Deus é Espírito, e Deus tem 2 endereços, conforme Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus tem 2 endereços, meus irmãos, e o endereço diz assim: porque assim diz o alto e sublime, assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Meu irmão, segundo esse texto, Deus tem 2 endereços. Ele habita num alto lugar e sublime e santo, um lugar inacessível para o homem, mas Ele também habita dentro de cada um de nós pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem 2 endereços. Deus está num lugar inacessível, mas ao mesmo tempo Deus está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e do Espírito Santo? Você é obra da criação de Deus, e aqueles que amam, que reconhecem Jesus e que são apaixonados por Ele, Deus habita dentro de você, meu irmão. Então as coisas ficam mais fáceis. Você caminha diferente, você olha diferente, você escuta diferente, você fala diferente, porque você não é governado por si mesmo, mas quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Obrigado, Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que nós amamos a Deus só de um jeito: através do Espírito Santo. Você quer amar a Deus? Então peça e busque ser cheio do Espírito Santo, porque esse é o único jeito para amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Vocês estão comigo? Dá para dar um glória a Deus bem alto, bem forte para Jesus? Aleluia. Como explicar a Deus? Eu por tanto tempo estou estudando e falo, e escrevi um livro a respeito disso, sobre a grandeza de Deus. Qual é o tamanho de Deus? É o título do meu livro. Eu falo sobre a grandeza de Deus por uma perspectiva não somente bíblica, mas pela filosofia, pela astronomia, pela ciência. Deus é tudo que nós enxergamos. E é interessante que no dia 21 de dezembro de 1968, 3 astronautas foram até a órbita lunar. A missão Apollo 8 teve seu início. Mais de 400 mil quilômetros de distância da Terra. Agora é véspera de Natal, eles chegaram até lá. Depois de 3 dias de viagem, chegaram até a órbita lunar e fizeram uma transmissão para mais de 1 bilhão de pessoas que estavam assistindo ao vivo. Os 3 astronautas, William Anderson, Frank Borman e James Lovell, estão diante da transmissão mais importante até então do mundo. E sabe o que eles fazem? Eles abrem a Bíblia. Gênesis capítulo 1, eles começam a ler do versículo 1 até o 10. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E leram do 1 ao 10, falando sobre Deus e a sua criação. Então terminaram a transmissão dizendo: nós, da missão Apollo 8, dizemos uma boa noite, uma boa sorte, que Deus abençoe a todos da boa terra. Terminada a missão, eles voltam para casa. Agora o jornalista pergunta para o comandante: ei, por que vocês fizeram aquela transmissão e falaram aquilo? Então ele respondeu: olha, diante do que nós estamos enxergando, não teria outra coisa a não ser falar sobre o Deus que criou todas elas. Esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso, e o que nós enxergamos é inimaginável. São obras de um Deus criador, e não somente isso, mas um Deus que sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer que Deus criou todas as suas coisas pela sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento sobre a terra, e houve firmamento sobre a terra. E não somente isso, mas Ele sustenta todas as coisas também com a sua palavra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra,
está na distância perfeita, porque fosse um pouquinho mais perto, nós queimaríamos. Se fosse um pouquinho mais distante, nós morreríamos congelados. Deus criou tudo devidamente no seu lugar. São 100 bilhões de galáxias, e também em cada galáxia são 100 bilhões de estrelas. A conta dá 10 sextilhões de estrelas no total. Agora Isaías 40 vai dizer que Deus que criou essas estrelas chama cada uma pelo seu nome, e elas comparecem até Ele como um exército. Deus conhece cada estrela, colocou o nome em cada estrela, chama elas todas, e elas comparecem perante o seu trono. Esse é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta todas as coisas. Isaías 40 também vai dizer que as nações são consideradas por Ele como um pingo de água que cai dentro de um balde. Eu e você somos um pingo de água dentro de um balde para Deus. O que acontece se eu derramar um pingo de água dentro de um balde? Ele desaparece, some, não fica nem umedecido. Agora, imagina, 7 bilhões de pessoas, estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas. E Deus, Ele conhece cada uma dessas pessoas. Ele sabe a história, sabe sobre o nascimento, sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a sua vida inteira, sobre os seus traumas, sobre as suas dificuldades. Ele sabe sobre o seu passado, sobre as suas dores, sobre as suas dúvidas. Ele sabe tudo a seu respeito, sabe o seu nome, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, porque Ele é o seu Criador, o seu sustentador. Ele é o seu Pai amado que nunca lhe deixa. Ele é o seu Deus. Deus que nunca falha, nunca tarda. Ele está sempre presente. John Wilson, um famoso oftalmologista, fez uma descoberta estrondosa. Ele descobriu que nós temos mais de 2 trilhões de fios encapados em nossos olhos. Se não fossem encapados, haveria um curto-circuito e nós não enxergaríamos nada. Estão ali devidamente colocados no seu devido lugar. Agora um outro homem maravilhoso, Marshall Nirenberg, ganhou o Prêmio Nobel de Biologia. Ele fez uma das maiores descobertas no seu meio. Ele descobriu que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas dentro do nosso corpo. E cada célula tem 1,7 metros de comprimento, aonde estão descritos o nosso DNA, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento e tudo mais ao nosso respeito. Se nós fôssemos esticar todas essas 60 trilhões de células, daria mais de 102 trilhões de quilômetros de comprimento, de cadeia DNA sobre mim e sobre você. É o Deus que conhece-nos, o Deus que sabe tudo a nosso respeito, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos cuida, nos cura, nos protege e que nos está levando para um novo tempo, uma nova estação, e quer mudar a nossa vida todos os dias. É um Deus presente, um Pai presente que não está ausente. Talvez você ouve falar sobre Deus, já ouviu falar sobre Jesus, mas ainda não o conhece. Aqueles homens adoravam a Deus sem o conhecê-lo. Talvez você criou uma imagem de Deus dentro de você, e talvez você adora esse Deus, você canta para esse Deus, mas ainda não o conhece. E como que eu conheço a Deus, pastor Ivan? Só tem um jeito, uma maneira: através da Bíblia e através do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque João capítulo 14, versículo 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Então o Deus que talvez você não conhece, Ele se dá a conhecer a você através da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo de Deus. E como que eu conheço a Deus? Buscando, me entregando a Ele, dizendo: Deus, controla toda a minha vida, muda a minha vida, faz do teu jeito e não do meu. Talvez você até aqui caminhou do seu jeito, da sua maneira, conforme a sua ideia de vida, mas se você hoje dizer assim: não me importa mais como eu penso, como eu quero, o meu tempo, mas eu entrego toda a minha vida nas mãos desse Deus poderoso, sabe o que Ele vai fazer? Você será totalmente transformado e mudado. Você nunca mais será o mesmo. Esse Deus se quer fazer conhecido a todos os homens. Esse Deus quer se revelar a todos os homens. Não é só os pastores que têm que buscar conhecimento, mas toda a igreja. Toda a igreja pode ser intimamente profunda de Deus.
Você pode ser profundo no seu conhecimento de Deus. Você pode ser ainda mais íntimo de Deus do que eu sou dele. Você pode ser usado por Deus muito mais do que eu. Se você conhecê-lo, buscar conhecê-lo, entregar toda a sua vida para Ele, se prepare, você nunca mais será o mesmo. Esse é o Deus que Paulo está anunciando. Não habita em templos feitos por mãos de homens, não. Esse Deus não está em coisas, objetos, parede, igreja, não. Deus é Espírito, está em todos os lugares e principalmente está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você? Você pode dizer assim: obrigado, Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua presença. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Pedindo isso para Ele em oração, pedindo para ser cheio do conhecimento da glória de Deus. Há uma promessa na Bíblia que diz: a terra, assim como as águas enchem o mar, assim o conhecimento de Deus será cheio sobre toda a terra. Eu creio de verdade que Deus pode ser conhecido em todo o mundo, não somente como as pessoas pensam e imaginam, mas Ele sendo um Deus presente. Nós não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Se você correr aqui e apertar a minha mão, você pode senti-lo Ele agora. Que isso, pastor, que heresia? Não, é porque Ele está dentro de mim, aqui está queimando. Há um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Eu amo o Espírito Santo, eu busco o Espírito Santo, eu amo falar sobre Ele, pregar sobre Ele. E eu tenho certeza que você também pode conhecê-lo, ser cheio e amá-lo como eu amo a Ele. Seja apaixonado por Jesus, pelas suas escrituras. Ame a Deus, ame servir na igreja, ame ao Senhor sobre todas as coisas. Você nunca mais vai ser o mesmo. Crente é louco. Por que é louco? Porque ele pode perder a casa pode ficar inundada, perder todos os móveis, todos os livros, mas assim mesmo ele está alegre e feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Meu irmão, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu nunca murmurei e reclamei depois que eu perdi a minha casa. Sabe por quê? Porque a casa não era minha, era dele. Porque os meus livros não eram meus, eram dele. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Obrigado, Espírito Santo, por todas as coisas. No crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, não se encontra murmuração, não se encontra reclamação. Mas agora o Salmo 100 vai dizer: entrai pelas suas portas com ações de graça. Um crente cheio do Espírito Santo está sempre grato ao Senhor, dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro, você é lindo, maravilhoso, poderoso, eu te amo para todo sempre. Obrigado, Espírito Santo. Aplauda Jesus bem forte. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus soprou vida sobre nós. No Jardim do Éden, capítulo 1, versículo 26. Deus soprou vida sobre o homem. Agora, João capítulo 20, Jesus vem e sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles agora. Deus é que sopra a vida, Deus é que nos dá a respiração. Você está respirando por causa de Deus. Ele é o oxigênio. Na verdade, Ele que coloca o oxigênio perfeitamente, devidamente no seu lugar, com a quantidade exata que nós precisamos. É por isso que você pesquisar no Google e colocar assim: tempestades de areia que desembocam na Mata Atlântica, você vai encontrar que por ano mais de 21 toneladas de areia viajam por todo o Oceano Atlântico, saindo do Saara e vindo até a Mata Atlântica, a nossa Mata Atlântica. E dessas 21 mil toneladas, 2 mil toneladas são de fósforo, que é o adubo perfeito para todas as plantas que tem na Mata Atlântica. Deus colocou tudo devidamente no seu lugar, no devido lugar, exatamente aonde deveria estar. Esse é Deus que criou e também sustenta todas as coisas. Você está respirando por causa de Deus. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Deus. A cada fôlego de vida, agradeça ao Senhor. Quando você acordar pela manhã, agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu tenho a oportunidade de vencer as minhas batalhas, e não somente sozinho, mas com o Senhor comigo, vencendo em meu lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque eu não tenho dinheiro, estou devendo, os boletos estão chegando, mas eu estou vivo, eu estou bem, eu estou alegre podendo te adorar. E eu sei que quando um crente adora, o Senhor está trabalhando em seu favor. Deus não dorme, nós dormimos, mas Ele não dorme. Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Então, meu irmão, não se preocupe, entregue a sua vida a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Há mais para você. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a tua empresa, as tuas vendas, o teu trabalho. Deus pode mudar tudo da sua família, a tua casa, os teus filhos. Ele pode virar tudo do avesso e colocar tudo devidamente no seu lugar novamente. Esse é o Deus que nós servimos, anunciamos, pregamos, amamos, e não cansamos de falar a respeito dele. É o Deus que não habita em lugares, em templos, em objetos, mas Ele está dentro de você. Agora Paulo está dizendo assim: de um só fez toda a raça humana. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus. Esse era o plano perfeito de Deus. Ele criou a mim e a você para buscar a Ele, e mesmo tateando pudesse encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de vós. Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto, que está aqui com você, pertinho, grudadinho dentro de você. Você pode senti-lo. Você talvez quer uma experiência com Deus hoje. Você vai ter uma experiência com Deus hoje. Você não imagina como é sentir Deus dentro de você. É uma alegria que contagia, é uma alegria que nos domina, é uma alegria que nos dá alegria em meio ao caos, é uma alegria que nos faz fazer resgate de barcos, dando glória a Deus, olhando para a nossa casa inundada, dando glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Vendo uma cidade inundada, dando glória a Deus, porque a gente sabe o que está por vir após isso. Está por vir um estrondoso avivamento, um poderoso, Espírito Santo de Deus, algo poderoso está para acontecer, e já está acontecendo, milagres sobre milagres, cura, batismo com o Espírito Santo, renovação, libertação, já está acontecendo. Obrigado, Espírito Santo. O Deus que eu anuncio é o Deus que cura, que faz, que transforma e faz todas as coisas. Você pode ser curado, restaurado, mas entenda que o mais importante de tudo isso é você ser salvo por esse Cristo. Todas as vezes que Jesus vai curar, Ele vai curar um cego e diz: olha, estou te curando, mas você também está levando a salvação. O mais importante é você ser salvo. Salvo do que, pastor? O que está falando? Eu estou bem, estou vivo, estou aqui. Salvo de você mesmo. Você é um pecador. A mensagem de Paulo é que todos se arrependam. Tem pastor que não gosta de falar sobre pecado e sobre arrependimento. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir isso. Mas eu falo bastante, não é mesmo? Porque Paulo, no capítulo 18, ele foi chamado de Deus. Quando uma cobra, uma serpente o morde, ele joga fora a cobra e não acontece nada com ele. Então os bárbaros vendo aquela cena dizem: é um Deus, é um Deus. Mas sabe o que Paulo fala a seu respeito? Paulo, ele tem a sua identidade formada e bem estabelecida. Paulo, ele sempre disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Em outras traduções diz: desgraçado homem que sou. Sabe, meu irmão, esse é o único pré-requisito para que você seja salvo: reconhecer quem você é. Eu não presto, você não presta. Nós somos pecadores. Já mentimos ou mentimos, já enganamos ou não enganamos mais, mas todos nós somos maus. Você já desejou a morte de alguém? Já desejou a morte de um político, de um chefe? Já desejou o mal de uma pessoa? Porque essa é a sua natureza. E é por isso que nós precisamos de arrependimento. E arrependimento consiste em reconhecer quem eu sou, dizendo: Senhor, realmente eu não presto, eu não valo nada, mas o Senhor
está disposto a me salvar e mudar a minha vida. E além disso, de me chamar filho amado. É a loucura do Evangelho. É por isso que um crente que entende a sua identidade, ele está sempre quebrantado. Nós lemos em Isaías 57:15 que Deus habita com o quebrantado de espírito. Aquele que está sempre se humilhando perante Deus, dizendo: Senhor, eu não mereço. Senhor, o Senhor é bom, eu não mereço. Olha só quem eu sou. E nesse momento, Deus te pega pela mão e diz: filho amado, servo bom e fiel. Esse é o pré-requisito para que você seja íntimo e profundo de Deus, reconhecendo quem você é, dizendo: Senhor, salva a minha vida, muda a minha história. Eu quero te conhecer, eu quero te servir, eu quero entrar nessa loucura do Evangelho, esses crentes doido, maluco da igreja de parede preta, mas eu quero. Fale isso para Deus, faça esse desafio com Deus, e você nunca mais será o mesmo, amém? Se coloque em pé nessa noite, meu irmão. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Paulo, diante da sua pregação, ele encontra 3 grupos de ouvintes. O primeiro grupo que Paulo pregou foi aqueles que zombaram. Esse Paulo está falando bobagem, que besteira. O segundo grupo disse assim: peraí, interessante isso, interessante esse ensino, mas te ouviremos em outra oportunidade. Agora nós encontramos um terceiro grupo, que é o grupo aonde nós encontramos 2 nomes, Dionísio e Damares. Esse Dionísio, que logo após foi pastor em Atenas, ouviu a mensagem, colocou no seu coração, se arrependeu, reconheceu quem era e foi salvo por Cristo Jesus e foi tornado um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O primeiro grupo zombou. Tem gente que vai zombar de Deus, da igreja. Crente vai zombar de você. Esse é crente, esse é maluco. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. É o que diz Romanos. Não importa. Sabe o que vai acontecer? Mesmo essa pessoa zombando de mim, zombando de você, quando ela precisar, a nossa mão vai estar estendida. Não importa o quanto zombaram, o quanto falaram mal de você, o quanto xingaram você, o quanto mal fizeram para você. Se essa pessoa te procurar pedindo ajuda, você vai estender a sua mão. Isso é um crente verdadeiro, apaixonado por Jesus. As nossas ferramentas são o amor de Deus. É o amor, o coração amável que ama a todos. É muito fácil amar quem nós amamos, mas a Bíblia diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Sabe por quê? Quando nós amamos os inimigos e demonstramos o amor para os nossos inimigos, eles viram nossos amigos. Eles vão dizer: meu Deus, eu fiz mal para ele, mas ele está agora me ajudando. O amor, ele quebra paradigmas. O amor tudo vence, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor jamais é vencido. Deixa o amor te vencer nessa hora. Deixa o amor de Deus vencer as tuas dúvidas, as tuas incertezas. Deixa o amor vencer, sabe, esses traumas. Deus pode curar você hoje. Deus me curou da depressão. Sempre vivi deprimido, altos e baixos minha vida toda, já pastor, e assim mesmo vivia uma depressão profunda. Um dia estava bem, outro dia estava mal, até que um dia o Espírito Santo me curou. Ele pode curar você. Deus curou a minha esposa, Deus curou meu filho. Minha esposa nem era para estar aqui, foi desenganada pelos médicos, mas ela está aqui, Vivinha da Silva, dando glória a Deus, feliz porque ela tem um marido maravilhoso. Aplauda Jesus, aplauda, pode aplaudir. Obrigado, Espírito Santo. Esse Jesus é maravilhoso. Ele é tão lindo e poderoso. Ele é simples, o Evangelho é simples, meus irmãos. É simples.
O Evangelho de Jesus é simples. Deus, Ele está disposto a todos. E deixa eu falar uma coisa para você, talvez você está há anos na igreja, e assim mesmo, ainda você não conhece Deus como deveria, como Ele é. Assim mesmo você ainda vem um pouco, mas para de vir. Você até ora um dia, mas depois para de orar. Você até serve na igreja, mas você ainda continua com as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas dores, os seus anseios. Você ainda continua em cima do muro, e o muro é do diabo. Ou você é 8 ou 80, sim, sim ou não, não. Então se você decidir realmente, peraí, acabou, eu vou matar a minha carne, a minha vontade, eu vou me jogar de cabeça nesse negócio de crente, se prepare, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Sabe, meus irmãos, deixa eu confessar para você, eu me criei na igreja, mas com 16 anos de idade, eu saí da igreja, fiquei 2 anos fora. Só que depois, quando eu voltei aos 18, eu descobri que eu nunca tinha conhecido a Deus antes. Eu só vinha, eu cantava, eu tocava, eu estava junto com a galera, eu vinha nos cultos, eu dava glória a Deus e aleluia. Mas eu descobri que eu não conhecia a Deus verdadeiramente. Com 18 anos de idade eu tive um encontro profundo e verdadeiro com Jesus. Sabe o que aconteceu? Estou aqui hoje. 11 anos de ministério pastoral, para a glória de Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Deus pode mudar a sua vida em pouco tempo. Ele pode fazer uma reviravolta na sua vida em poucos dias. Não precisa de anos, não. A sua história pode ser mudada em dias. E sabe como isso acontece? Você tomando uma posição hoje. Deus, chega, acabou, já era. Eu quero a Deus. Eu quero a esse Deus. Que esse Deus se faça desconhecido a mim. Não o Deus que eu imaginei, o Deus que eu pensei como era. Não, o Deus verdadeiro da Bíblia, que é grande, poderoso, maravilhoso, que é o meu Pai amado, que é o dono da igreja, que é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. É esse Deus que eu tenho para apresentar para você nessa noite. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode adorar esse Deus. Eu quero te convidar a cantar nessa hora bem forte para Jesus, pode ser? Você pode agradecer ao Senhor até mesmo pelas lutas, pelo deserto, porque quando nós agradecemos no deserto, nós estamos aptos e prontos para vencê-lo. Quando nós damos graças a Deus no meio da dor, da dificuldade, nós estamos prontos e aptos para sermos curados, restaurados. Esse é o requisito. O crente cheio do Espírito Santo, ele está sempre contente e alegre com o Senhor. Eu posso estar doente, posso estar mal, posso não ter dinheiro, não interessa. Eu tenho Deus Todo-Poderoso, isso me basta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não me faltará. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus é Deus de